Boa noite. Olá, meus amores, sejam bem-vindos. Muito boa noite para todos vocês. Estão me ouvindo bem? Por favor, me sinalizem aqui se estão me ouvindo bem. Marília, beijo. Ai, que saudade, Bru. Um beijo para vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Ai, querida Almeri, saudade de você, minha querida. Muita gente linda. Marisol, Débora, boa noite. Bom, enquanto as pessoas vão entrando aí, eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui hoje à noite. Nessa noite é muito especial para mim. Faz muito tempo que eu não apareço aqui para fazer uma live, né? Já fazem mais de 1 ano e meio que eu não faço nenhuma live. Tava morrendo de saudade e agora resolvi retomar. Espero que a gente mantenha aí todas as semanas. É sempre muito bom compartilhar um pouco de tarô, de sagrado feminino com vocês. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. Vou pedir para vocês deixarem aí ao lado um papel, né, e uma caneta, um lápis, com a seguinte pergunta: qual seria a pergunta da sua vida hoje que você faria para o tarô? É aquela pergunta que você, de repente, não tem, né, para quem, de repente, compartilhar, ou que é um segredo, ou que seria uma pergunta-chave para que você obtivesse uma resposta de uma fonte muito segura. Então, deixa aí a sua pergunta anotada. O que é importante, né? É importante você anotar a pergunta de uma forma clara e objetiva, né? Uma pergunta que não seja muito ampla, muito abrangente. Por quê? Porque assim, quanto mais objetiva você for na sua pergunta, mais objetiva vai ser a sua resposta. Se você coloca perguntas muito amplas, né? Ai, você feliz, né? Então, primeiro aí a pergunta é: o que é felicidade para você? E aí a gente vai se estender aqui noite afora. Então, faça perguntas objetivas. Aí, como a gente está no começo da live ainda, coloca lá sua pergunta. No decorrer da live, conforme eu for conversando aqui com vocês, vai de repente dando uma estruturada na sua pergunta, vai objetivando melhor ali, que aí depois, mais pra frente, já eu dou um exercício para vocês e aí o tarô vai responder as perguntas de vocês, tá ok? Então vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou Silvana Martins, né? Sou taróloga, sou terapeuta holística, analista junguiana, né? Desenvolvo esse trabalho com as terapias holísticas e com o tarô há mais de 20 anos, que eu estudo essa ferramenta. E tá mais do que na hora da gente, de repente, trabalhar um pouquinho, né, para passar um pouco mais desse conteúdo, dessas informações para as pessoas, para que a gente possa quebrar um pouco do tabu e do preconceito que ainda existe em relação ao tarô. Então, antes de mais nada, eu gostaria de pedir licença a vocês para, de repente, estar aí na casa de vocês nesse momento, e aos meus mentores espirituais, para que eu seja nessa noite um instrumento de amor, de orientação e de clareza para quem assistir ou acompanhar aqui a nossa live, que esse é sempre o meu objetivo, a minha meta, a minha missão, né, dentro da minha jornada. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho, né, sobre o que é tarô, né? Então as pessoas sempre perguntam e associam o tarô ao baralho, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre o que é tarô, o que é baralho de tarô. A voz cismou agora, dá uma arranhada. O que é tarô, o que é baralho de tarô, para de repente nós entendermos melhor como funciona esta ferramenta. Então, para quem já tem me acompanhado por esses dias aí, viu que nós estamos lançando um curso, que é o Eu e a Intuição, agora no dia 18 e 19 de maio, às quartas ou quintas-feiras, né? Você pode escolher ou as quartas ou as quintas-feiras, justamente para a gente poder trabalhar essa ferramenta. O curso em si é para você, o Eu e a Intuição é o eu, porque você o trabalho todo é de você voltar-se para você mesmo, né? De você se olhar, de você se encontrar, de você despender um tempo para realmente trabalhar você, para estar com você. Muitas vezes nós
colocamos isso em pauta, né? Eu preciso olhar mais para mim, eu preciso ter mais tempo para mim, eu preciso fazer academia, eu preciso cuidar da alimentação, mas tudo é muito automatizado, muito robótico, né? E tudo muito rápido. Hoje a gente está numa velocidade gigantesca, assim, e nós esquecemos de um fator muito importante: nós somos humanos, não podemos esquecer disso. E todos nós temos um ritmo, né? Então é importante você saber qual é o seu ritmo. E aí, quando você se propõe a, de repente, olhar um pouco mais para o seu eu, a cuidar um pouco mais de você, nem sempre é com muito cuidado, né? Ou com o cuidado que você faz para os outros. Então, como que funciona, né? Você vai, de repente, preparar um almoço para alguém, ou senão a pessoa está com algum problema, você se debruça ali, cuida da pessoa, com total dedicação, com total carinho, mas quando é para você, você não faz isso, você não tem tempo para você, né? Então, o que eu percebo muito? Às vezes você faz algum questionamento dentro do setting terapêutico, ou senão você coloca algumas coisas para a pessoa olhar para ela mesma, e a velocidade é tão rápida que ela fala, não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Mas quando é para as outras pessoas, sim. Então, o curso de tarô é justamente esse momento onde você tem ali 2 horas para olhar só para você. O nosso curso, eu sempre brinco, falo assim que o nosso curso não é um tarô fofoqueiro, que fica falando da vida alheia, que quer saber o que está acontecendo no planeta. Não, o que importa ali é somente você. Então, por isso que é o eu. É um momento onde você, de fato, vai ter um tempo para você e um tempo de qualidade. Isso eu posso te afirmar. A intuição, né? E aí a gente vai falar um pouco dessa intuição, como ela funciona, né? Como que nós sabemos quando, de repente, você está intuindo algo, quando é um insight. A intuição é algo que cada um de nós tem, né, essa força internalizada, mas cada um de nós vai interiorizar ou vai se conectar com ela de formas diferentes, né? Então, tem algumas pessoas que você está conversando com ela, de repente ela entra numa bolha, ela capta alguma coisa e fala, olha, tá acontecendo isso, ou senão vai acontecer aquilo, né? Ou senão eu senti tal coisa. E aí aquilo você fala, nossa, mas como assim que você captou, que você sentiu? A pessoa, ela é intuitiva, né? E ela traz aquelas respostas de bate e pronto. Ela captou, ela entrou numa outra dimensão, ela entrou ali no campo energético do outro ou dela mesma e captou aquela informação e traz isso através da intuição. Outras pessoas, de repente, isso acontece no sonho ou acontece de uma forma mais sensória, né, no corpo. Ela entra no lugar e o corpo dela vai responder àquela energia que está pairando por ali e ela automaticamente já sabe se de repente é bom, se é ruim, se deve se manter ali ou não. E assim vai, né? Como que o tarô vai conversar com você nesse sentido? E aí, quando eu falo de tarô, é tarô interno, né? Não é o baralho de tarô. Então, o que vem a ser o tarô? O tarô justamente é essa conexão com o sagrado que mora em você. Com aquela resposta que nunca te mente, que nunca te trai, com aquela sabedoria interior que muitas vezes a gente ouve por aí, ou se não aquela máxima, né, que existe a resposta está dentro de você. A melhor resposta, a resposta certa está dentro de você. Esse é o nosso conceito de tarô, né? Então, o que é tarô? Tarô é essa força que sabe das coisas, que sabe da sua vida, que vai te trazer as respostas que você precisa. Só que para isso, você precisa, de repente, entrar em conexão com essa força, com essa intuição, com essa sensibilidade, com esse sagrado que mora em você, com esse lado divino que mora em você. E o que é mais importante, você precisa dar crédito para isso, né? Então, quando a gente fala assim, você precisa ter fé. E as pessoas, não, mas eu tenho muita fé, eu rezo todo, mas tá sempre fritando peixe de olho no gato. E isso eu falo de carteirinha, porque muitas vezes em curso, né, as pessoas estavam ali numa dinâmica, ou de repente entrava ali na vibração do tarô, trazia as respostas e falava assim pra mim, você confirma? É isso mesmo? Né? Tá certo o que eu vi? Ora lá, como eu vou saber, criatura? Você é que tá intuindo, você tá em conexão com a sua intuição, né? Então, o que é fé? Fé é certeza na incerteza. É você, de repente, pagar para ver que essa tua voz interna é a única que nunca, e aí eu posso dizer nunca nesse momento, porque a gente fala sempre, nunca diga nunca, mas nesse momento eu posso dizer nunca vai te mentir, nunca vai te trair, né? Se você, de repente, sentir
der fluência para essa intuição fluir, para de repente ela falar com você e fazer uma leitura disso, com certeza você saberá exatamente como se posicionar, o que fazer, onde fazer, como fazer, de que forma fazer. E o que vai acontecendo através disso? Você vai ganhando uma estrutura de poder pessoal, de autoestima, né, de amor próprio. Por quê? Porque assim, você está em conexão com você mesmo e você sente e dá ouvidos, né, para essa voz interna, para esse sagrado interno que mora em você. Né? E como você faz essa conexão? Bom, o tarô, o baralho de tarô é uma das ferramentas que nós utilizamos para de repente você entrar em contato com a sua intuição e começar a colocar atitudes em relação a ela para se sentir mais confortável, para de repente seguir aí a sua jornada, né? Mas existe uma cartinha em especial que eu quero mostrar para vocês agora e vou mostrar daqui a pouco numa prática que a gente vai fazer, que é essa cartinha aqui, ó, nesse tarô, que é o tarô mitológico, que é a carta do mago. Estão vendo? Então aqui nós temos um homenzinho, ele tá apontando para cima e para baixo. Na rocha tem uma espada, o cabeceiro de Mercúrio, né? Um pentáculo, um pentagrama, que é uma moeda ali com o símbolo do pentagrama, uma taça, né? Então nós temos aqui esses instrumentos mágicos e este homenzinho aqui fazendo apontando para cima e para baixo. O que ele quer dizer, né? Então assim, é lógico que a gente tem aqui pouco tempo para explicar tudo, mas assim, vamos pegar aqui o que é um arquétipo. O arquétipo é um modelo universal, né? Então quando você fala em mãe, você vai automaticamente se conectar com a mãe. Mas que mãe? A minha mãe? Não, com a sua mãe. Mas é uma mãe, né? Quando nós falamos de um mago, de um bruxo, você automaticamente vai se conectar com a força de um mago, de um bruxo, que é um arquétipo, um modelo universal. Mas que mago, que bruxo? Com o seu modelo, né? Com aquilo que você tem internalizado, com aquele mago que você tem internalizado. Essa posição de para cima e para baixo é uma conexão entre céu e terra. Como que essa conexão, para que a gente de repente entenda como que a intuição acontece, como que o tarô de verdade desperta em nós, como que esse tarô vivo, ele vem à tona. A primeira coisa é, todo mundo aqui, sem exceção, já deu um conselho para alguém, né? Já de repente sentiu algo e falou, se eu fosse você, eu faria tal coisa. Ou se não, você mesmo com você mesmo tem uma sensibilidade, ele fala, não, desta vez eu vou ouvir a minha voz interna, eu vou seguir a direita, porque a esquerda vai me lascar, então é pra lá que eu vou, e deu muito certo. Porque você faz essa conexão do mago, céu e terra. Mas o céu e a terra que tá fora, sim, mas o céu e a terra que tá dentro. Você vai fazer uma conexão entre a sua razão, o seu logos, a sua cabeça, a sua ideia, ao racional. E você vai fazer uma conexão com a terra, que é pescocinho para baixo, que todo mundo ainda tem, né? Porque aqui no Ocidente todo mundo é muito aqui, ó, né? Só cabeça, vamos pensar, racional, mindset. E o corpo parece que a rainha de copas passou por aqui e simplesmente levou, né? Só deixou as cabecinhas e levou todos os corpinhos embora. O corpo é a tua conexão com seus sentidos. O corpo é a tua conexão com a sua sensibilidade, né? Com esse mecanismo sensorial, com seus sentimentos, com a sua percepção de forças, de lugar, com as energias que pairam ao seu redor. Então, às vezes, você sente alguma coisa e você não consegue levar isso para o logos para, de repente, racionalizar. Por quê? Porque você não tem tempo. Então, você não para, de repente, perguntar, mas que troço é esse que eu tô sentindo? Né? O que é isso que meu corpo reagiu? Esse frio na barriga, de repente esse arrepio que correu a minha espinha. Então assim, o que é isso, né? O que é isso, corpo, que você tá me trazendo? Que mensagem é essa? Para onde você tá querendo me direcionar? Os antigos, quando eles iam escolher um lugar para morar, eles simplesmente se deslocavam, percebiam onde o sol nascia e se colocava naquele ponto para sentir a energia do local.
Se o corpo trouxesse, através dos sentidos, uma sensação positiva, de prosperidade, de alegria, o corpo sorrisse, então era entendido que ali era o melhor lugar. Mas se o corpo sentisse de alguma forma que você precisava fechar a postura, de que alguma coisa ali era incômodo, automaticamente você sabia que aquilo ali não era o seu destino. Então, tinha-se muito essa cultura de corpo e mente estarem ligados, né? Hoje em dia não, a gente dissociou total. Então assim, você fala, mas eu cuido do corpo, eu vou à academia. E daí? Você vai à academia, mas você fica o tempo todo filmando no celular, respondendo no WhatsApp, trabalhando. Você tá na academia de fato? Não, você não está. Você não está em lugar nenhum, porque quando você não tá nem ali, nem aqui, você não tá em lugar nenhum. Então, para você entrar em conexão com a intuição, por isso que nós temos 2 horas semanais para você, de repente, entrar em conexão verdadeiramente com o seu corpo, né? Então você olha para um arquétipo, você olha para os símbolos e o teu corpo reage a isso da tua forma, que depois lá no curso eu vou explicar, né? Nós temos 4 formatos aí, para de repente 4 funções que vão acolher essa intuição, essa percepção. E aí esta dinâmica vai fazendo com que você vá dando vazão a esse poder intuitivo que tá ali com você, né? E aí, como funciona, então, onde é que entra o baralho de tarô? Né? O baralho de tarô, como vocês viram aqui nessa primeira cartinha que eu mostrei para vocês, é um baralho muito antigo, né? Que, de verdade, de fato, nós não temos definido uma origem para o baralho de tarô. Né? Ele começou de ser visto novamente na Idade Média, mas, assim, muito mais antigo do que isso. Então, nós temos várias especulações, né? Onde, de repente, a teosofia traz a Atlântida, outros vêm do Egito, outros vêm dos Maias, mas, de fato, não temos uma origem, né? Que você possa dizer, veio dali. Mas o baralho é constituído por 78 cartas ou 78 lâminas, que, na verdade, nós não podemos nos utilizar deste nome, 78 cartas. Nós temos que dizer 78 arcanos, né? Arcanos, arque que vem de arcaico, né? Arcanos, mistério, segredo. O que está oculto? O que está oculto aonde? Só fora? Não, o que está oculto também dentro de mim. Então, quando você trabalha o tarô, você trabalha seus complexos, você trabalha a sua sombra, você trabalha suas qualidades, você trabalha seu potencial, você trabalha seus talentos, você trabalha tudo aquilo que você não consegue perceber e que muitas vezes você projeta no outro, né? Principalmente quando a gente acha que não tem uma qualidade. Então você projeta no love, você projeta no chefe, você projeta no pai, na mãe, né? Tanto as coisas, os talentos, as forças de caráter que você tem, suas virtudes, quanto também a sua sombrinha ali que tá ali enrustida, né? Que de repente tem uma tendência mais difícil, mais maléfica e tudo mais. Nós somos constituídos de luz e sombra. E cada um, né, destes arcanos também. Então, tem pessoas que falam assim, eu adoro a carta do mago, que maravilha, né? Algo novo está surgindo, eu vou usar todas as minhas faculdades para, de repente, me levar onde eu quero, vou ter iniciativa, vou estar conversando com as pessoas, tendo uma qualidade na minha comunicação. Porém, ele tem um lado trevoso, né? Lembra? O tamanho da sua luz é o tamanho da sua sombra. Então, o mago também tem o quê? O cara que não tem falta, que tem falta de iniciativa, que procrastina muito, que lhe falta entrar em conexão com a sua inteligência, sabe? De repente, pensar um pouco mais sobre as coisas antes de falar, antes de fazer, né? Então, tem essa dualidade acontecendo, esses opostos conversando o tempo todo. Qual é o intuito disso? É você encontrar o caminho do meio, aquilo que te representa. É você tirar as camadas de cebola que representa a sociedade, a cultura, seu pai, sua mãe, o professor, o papagaio, o periquito, o leão da floresta, tudo aquilo que te influencia e que seu núcleozinho fica ali apertado e que você parece muitas vezes boi de manada, seguindo o fluxo, né? Para simplesmente se encaixar.
para você se encaixar nos padrões, né? E aí você vai matando o seu eu. E quando que acontece, de repente, uma grande transformação, que esse eu começa a gritar e que você começa, de repente, buscar você mesmo? Quando a gente passa, né, pela passagem do meio, que é mais ou menos aos 49 anos, 50, mas algumas pessoas já começam a receber esse chamado aos 35, 30 anos, que aí tem alguma coisa que vai conversando com a pessoa, vai dizendo assim, então, meu querido, olha, vou te dizer que vou te decepcionar, mas é muito mais do que isso, né? Viver é muito mais do que isso. O tarô traz uma tônica de você, de repente, encontrar a alegria de viver, o sentido, o significado, né, para você estar aqui. Então, essa ferramenta, que é constituída por 78 arcanos ou mistérios, ela é dividida, né, onde 22 arcanos maiores, que são os maiores segredos, vão falar das realidades divinas, da expansão da consciência, e os 56 arcanos menores vão falar da realidade humana, do nosso cotidiano, do que nós vivemos aqui, como nós nos relacionamos, né? Vai pegar os detalhes desse cotidiano para, de repente, estar conversando com a gente, né? Então, o tarô, ele não é só adivinhatório, ele é divinatório. Por quê? Porque ele conversa com o sagrado que há em você. Ele faz você colocar essa força para fora. Ele faz com que você perceba esse sagrado interno, e aí sim você vai descobrir o que é compaixão, o que é empatia, né? O que é ouvir de fato, o que é olhar para si e perceber, opa, aqui me enganei, fiz errado, eu preciso pedir desculpas, né? Aqui estou certo e aí tenho que seguir adiante e manter a minha dignidade. Então é uma ferramenta que, assim, pra vocês terem noção, eu sempre falo que 3 meses, né, para de repente falar de um tarô básico, eu particularmente acho muito pouco, mas como as pessoas hoje têm pressa de tudo, elas querem um curso express, aliás, é uma dica, fuja de cursinho de um fim de semana, porque você muitas vezes passa por uma vida inteira e não consegue desvelar um arcano, né? Aí você vai falar, nossa, Silvana, misericórdia, mas isso aqui é difícil, então eu vou ficar a vida inteira com você? Não, muito obrigado, não precisa. Você consegue estudar sozinho. Mas é porque são tantas coisas. E os símbolos vão conversando com você de uma forma que, assim, você pega essa carta hoje, amanhã a impressão que você tem é que ela ganhou movimento e que tem alguma coisa aqui que você não tinha visto, ela vai conversar com você de uma outra forma, se revelando de uma outra maneira. Por quê? Porque, assim, não existe um significado fixo para cartas de tarô. Então, assim, você pegar, né, começar a estudar tarô e depois ir num site e começar a olhar as respostas para ver se aquilo que você falou estava certo, é você cair numa cilada. Por quê? Porque aquilo ali foi uma forma, né, a pessoa organizou um método, ela, de repente, ela copiou, né, ou ela se conectou ali com as respostas, como que aqueles símbolos conversavam com ela e de repente colocou ali mais ou menos o significado, ou se não, ela simplesmente trouxe de outras fontes e falou, olha, isso aqui significa isso, isso significa aquilo. Mas como eu disse pra vocês, né, um símbolo que de repente, sei lá, pra mim quer dizer algo, pra você faz uma outra leitura. Então, para muitas pessoas, a taça é o símbolo de você, de repente, se utilizar para beber algo, né? Tomar um vinho, tem gente que vai falar para tomar uma água, ou se for falar para, de repente, tomar, sei lá, um champanhe, algo, dependendo do modelo da taça, né? E aí, eu posso chegar para você e falar assim, mas para mim, a taça significa o útero da deusa. Significa um recipiente onde você está gestando, gerando algo. Né? Então, você vai ampliando símbolos e aí, conforme você vai ampliando, mais oratória, mais conteúdo você tem para, de repente, fazer uma leitura. Então, a gente estuda muito no tarô, né? Então, agora, por exemplo, para quem já fez curso comigo, que tinha um modelo anterior lá,
Hoje já tem uma repaginada, né? Por quê? Porque assim, aí agora já tem psicologia, já tem outros formatos, mitologia, conto de fadas, várias coisas ali que de repente a gente pode usar para ampliar cada vez mais. Para quem é, né, esse tipo de curso? Para você, né? Ah, mas Silvana, já tenho minha carreira, muito obrigada, eu não quero ser uma profissional da área, não quero jogar tarô para ninguém, ótimo. Na verdade, eu tenho muitas pessoas que já passaram por mim e que hoje são profissionais na área de tarô e que eu tenho muito orgulho porque fazem um trabalho limpo, um trabalho de crescimento, um trabalho para auxiliar as pessoas que não se vendem por conta do valor que você está pagando, vai falar aquilo que o tarô está dizendo e não aquilo que você quer ouvir, né? Então, tenho muitas pessoas que trabalham hoje na área da psicologia mesmo, tenho colegas que trabalham com o tarô, que aprenderam comigo e hoje atendem alguns pacientes lá com todos os conhecimentos que tem, mas o baralho do tarô passou a ser uma ferramenta. E tenho também as pessoas que de repente, sei lá, você é dona de casa, é advogado, é engenheiro, é médico, é dentista, sei lá que área que você trabalha e que vem fazer o curso para quê? Para o autoconhecimento. Né? Para entrar de fato em conexão consigo e começar a se trabalhar. É lógico que eu sempre digo, aliás, às vezes eu dou os parabéns para quem faz terapia, eu dou os parabéns para quem faz um curso de tarô, né? Principalmente para quem faz um curso de tarô para se olhar, porque você precisa ter coragem para isso, né? Você precisa ter coragem para de repente olhar para você e falar, putz, nossa senhora, que eu tenho um sanguinho ruim às vezes, que eu tenho vontade de matar o cidadão. É lógico que você não vai, porque senão você vai preso. Você tem, ainda bem que você tem um ego ali, né? Um super ego também que te traz a moral, que você fala, não posso fazer. Mas que ferve, que muitas vezes a gente acha que assim, ai meu Deus, porque eu vou incorporar a minha sombra aqui, o meu complexo, né? Diante de tal situação. Não, querido, é só para te avisar. Isso não te avisa, né? Não é você que os tem, é eles que têm a você. Então, quando você tá na ira, quando você tá no ódio, quando você tá na raiva, quando você tá na inveja, porque todo mundo tem, né? Quem nunca sentiu uma invejinha? E não tem cor pra inveja, tá? Ai, mas é uma inveja branca. Não, meu bem. A única coisa é a utilidade. O que você vai fazer com esse troço? Porque tem gente que tem uma inveja, que a gente fala que é inveja mais escura, porque você quer ser o outro, quer ter o que o outro tem, quer, né? Quer ter até o DNA do sujeito. E tem aquela que você olha e fala, também quero aquele troço. Só que você vai fazer do seu jeito, dando a sua cara, não sei o que, e você vai lá e descobre um monte de talento que você achou que só o outro tinha. E aí você se descobre e fala, nossa, também sou capaz, né? Se é possível para alguém, é possível para mim. Mas isso é inveja. Eu olhei, cobicei e fui buscar. Quem nunca? Mas aí você olha pro tarô e fala, nossa, então tem uma pequena inveja aqui, né? Que eu preciso de repente trabalhar isso. Então, o que é que eu tô olhando, tô projetando no outro, que eu quero de repente fazer, né? Também, que eu tenho capacidade. E aí você vai atrás. E aí o tarô mesmo te responde. Olha, meu querido, vai pra direita, vai pra esquerda, faz assim, fala com fulano, fala com ciclano, fala com beltrano, né? De repente, nesse momento não faça nada, porque muitas vezes não fazer nada é fazer tudo. Então tem toda essa dinâmica dessa autodescoberta, né? Então o curso de tarô é para qualquer pessoa que busque o autoconhecimento. Aliás, quando eu comecei a minha trajetória no tarô, né? Que eu sempre brinco, Silvana antes, Silvana depois. Silvana antes, eu acho que ninguém aqui na live ia querer conhecer. Ninguém ia querer conhecer e não diriam que assim, ai, é a mesma pessoa. Não é, né? Tipo, não é. Ainda bem que acho que eu vivi incorporada na sombra, porque não tinha nem pavio. O que acontece? Quando eu comecei a estudar o tarô, que eu comecei a trabalhar tal, e comecei a dar curso lá atrás, a Almeri, por exemplo, fez lá na época que eu introduzi o tarô e o xamanismo e tudo mais, as pessoas vinham buscar o tarô e aí como elas começavam a olhar pra si mesmas, porque assim, uma coisa que eu sou, quem me conhece aqui sabe, que eu sou muito até brava assim nos cursos, né, ó, pessoal colocando a sombra pra funcionar, pra trabalhar da maneira certa no curso, é assim, você não vai olhar pra ninguém, nem seu marido, nem papagaio, nem periquito, nem ninguém, você vai olhar você vai entrar em contato com você,
né? E aí, quando você vai olhando e vai causando as transformações, que às vezes você tá lá, ó, 200 anos, nada muda, e nada muda se você não mudar, você tem que mudar. Então aí você começa a fazer as transformações, isso começou a acontecer e as pessoas vinham assim, ai, você não quer fazer terapia comigo, né? Então assim, você vai usando o tarô, ainda falava assim, ó, qualquer jeito você já vai jogando tarô e a gente vai vendo aí e eu vou fazendo as transformações. E eu falei, não, querido, eu não posso, né? Não sou terapeuta, não consigo, de repente, te dar essa assessoria que você precisa, vamos no curso mesmo. E aí o que acontecia? Algumas pessoas saíam da terapia que já estava há 20 anos para poder migrar para o curso definitivamente e começar a fazer as mudanças, porque as coisas iam acontecendo. E eu fui vendo aquilo ali e você vai percebendo os chamados, né? Então, o que eu fiz? Eu já, né, me conectei ali com o tarô, eu falei, então, querido, eu sei que tem um arcano aí que eu preciso vivenciá-lo, colocá-lo em prática, me mostra como. E aí, eu comecei a estudar o quê? Outras terapias que me davam condições de ser uma terapeuta, mas faltava ali uma perninha, porque a pessoa que tem lua em Capricórnio, e aí precisa a coisa certa, estruturada, e com embasamento. Então, eu fui fazer como segunda opção psicologia, né? Depois a psicologia junguiana, para de repente casar com as terapias holísticas, porque a psicologia em si não aceita, né, as terapias holísticas, já a psicologia junguiana tem essa abertura para muitas coisas que no curso agora vocês vão ter conhecimento, porque eu vou colocar ali o tarô porque cabe, e que você consegue se olhar assim, que você fala, nossa, agora clareou tudo. Vamos lá, porque Deus só protege os ignorantes, né? Enquanto você não sabe de nada, está salvo. Entrou aqui na live, já lascou, porque já sabe de um monte de coisa, vai ter que colocar em prática. Não ignora mais o assunto, né? E aí eu comecei a, de repente, atender, já há alguns anos que eu atendo, né, nas terapias, mas gosto muito dessa coisa de dar curso. Por quê? Porque cada grupo é um grupo, né? Eu vou estar trabalhando intuição, então eu não posso de repente pegar um curso formatadinho e jogar para todo mundo. Então cada grupo é um grupo que tem uma demanda, esse grupo se conversa, né? Quando você joga tarô pro outro, você está falando para você também. E aí essa dinâmica acontece e é maravilhoso, né? Então o curso de tarô ele serve para qualquer pessoa. Eu particularmente gosto de trabalhar com pessoas acima dos 30 anos, né? Já pelo motivo que eu já expliquei. Então, daqui a pouquinho a gente vai fazer nosso exercício, que vocês vão ver aí como que o tarô funciona. Se você tem um baralho de tarô, sabe aquela pessoa que, eu tinha um baralho de tarô, tá lá, velho, guardado, não sei o que, não sei o que. Pega ele aí, deixa ele aí do lado, porque você vai usar. Se você não tem, não fique desesperado, porque a sua pergunta vai ser respondida. Então, lembra, né? Qual seria a sua pergunta hoje pro tarô? A pergunta da sua vida que você faria pro tarô hoje. Anota aí de uma forma muito clara, muito objetiva, num papelzinho, que daqui a pouco, daqui a uns minutinhos, eu vou dar uma prática para vocês e vocês vão ver o tarô atuando aí na tua vida já. Você vai falar, porra, já leio tarô? Já! É só você despertar o seu tarô interno e confiar naquilo que você sentiu, né? E assim, não pode dar para trás, hein? Se você sentiu isso, se o tarô te respondeu, confia e vai executar, vai fazer um experimento aí pra ver, será que ela tá louca, né? Bateu a cabeça, tá babando e veio aqui dar uma live? Ou será que tem fundamento que essa mulher tá falando, certo? Outra coisa que eu gostaria de passar pra vocês também, que também acontece nessa composição do baralho de tarô, né? Que é a ferramenta que a gente usa pra despertar o nosso tarô interno, é justamente esses arcanos que nós dizemos que são arcanos menores, que muitas pessoas em alguns cursos separam, né? Tô dando curso de tarô, 22 arcanos, ou senão o tarô de Marsella, o tarô mitológico, o tarô egípcio, o tarô sei lá o que, o tarô... Então, tarô é tarô, baralho de tarô, você vai ver que você pode comprar qualquer um que tenha 78 cartas, porque o tarô tem que ter 78 cartas, muito embora para cada modelo é um artista que vai colocar sua arte ali, que vai se inspirar e trazer a arte dele. Todos os arcanos têm o mesmo nome e símbolos que são parecidos e que vão conversar. Então, o arcano 0 é o louco, 1 é o mago, 2 é a sacerdotisa, o 3 é a imperatriz, e assim vai, e depois você descobre todos e decora tudo e que fica na ponta da língua, né? E os arcanos menores, nós temos
o quê? 14 arcanos para cada naipe. Então você que gosta de um carteado, né, que joga um buraco como eu, né, então assim, a vida inteira sempre gostei de um baralhinho, mas não sabia que ia virar profissão. Você vê como que a gente, né, desde cedo já vai sentindo ali quais são as demandas da vida, né? Então você que joga um buraco, você com certeza joga tarô e não sabe, né? Por quê? Porque quando você separa ali os baralhinhos e aí você dá 11 cartas pro teu parceiro, 11 para você, você já tem 22 arcanos. Você coloca 11 no morto de um lado, mais 11 ali. Quem bater primeiro já pega o primeiro morto, né? Então assim, já pega metade dos arcanos para poder jogar os arcanos maiores e você vai jogando ali com 56 menores. Como que você baixa as cartas, né? Então você pode começar a baixar uma sequência de 3, que é uma tríade, que são os 3 nomes de Deus, que depois isso explica no curso. E depois, a primeira canastra para você baixar tem 7 cartas, né? Então, o que é isso? Como que isso conversa com a gente, né? Esses arcanos menores, eles são divididos então, em 4 naipes. Cada naipe é uma função da consciência, né? Que vai trabalhar o quê? Pensamento, sentimento, intuição e sentido, né? A parte sensorial de cada um de nós. Eles são divididos do As, que é o número 1, até o 10, né? Então isso é numerologia, e aí a gente aprende isso no curso numerologia, algumas coisas sobre astrologia, né? Tem um apanhado de informações ali para você ampliar e dar vazão para sua intuição, para saber o que você o que tem ali, né, através daquele símbolo. E a corte, né? Que é o quê? A princesa, o príncipe, a rainha e o rei. E aí a gente encontra isso onde? Nos nossos contos de fadas, né? Em várias histórias aí, onde a princesa é aquela criança inocente que tá começando as coisas, que não tem autonomia nenhuma. O príncipe é aquele que vai se tornar rei, mas ainda não é rei, só tem muita iniciativa e muita vontade. A rainha toda poderosa, mas vai até um certo ponto, entre aspas. E quem é o todo-poderoso que pode tudo é o rei, né? E isso, cada naipe vai conversar de que forma que essas potências elas podem atuar, né? Então, tem muita coisa pra gente aprender, por isso que eu falo, 3 meses na minha concepção é muito pouco, mas pouco porque é tudo rápido. Mas eu não passo nada rápido, eu gosto de explicar muito. Eu falo, quem faz curso, já fez curso comigo aqui, sabe? Eu falo demais, até porque eu explico muito. Eu não gosto de fazer nada que eu não entendi, que eu não sei, que estou patinando, né? Então também não gosto de passar nada desta forma, certo? Então vamos lá, meus amores. Vamos trabalhar o tarô. Respondam aqui pra mim, quem foi que de repente conseguiu organizar uma pergunta que é importante, que colocou aí no papelzinho, coloca aqui pra mim no chat, sim, eu consegui. Não precisa colocar a sua pergunta é sua, é particular, você que vai cuidar dela aí, tá bom? Eu só vou te dar aqui como você vai fazer com isso, mas assim, me coloque aqui, eu consegui coloquei uma pergunta objetiva, clara, sei exatamente o que eu quero com essa pergunta. Ótimo, então aqui, olha, a Marisol, a Bruna, a Rô, tá todo mundo aqui colocando, eu já sei a minha pergunta. Ótimo. É muito importante isso, tá? A pergunta bem objetiva. Depois, conforme você vai pegando uma intimidade com o tarô, muitas vezes a gente coloca o tarô ali na nossa frente e você muitas vezes nem formula uma pergunta. Você simplesmente olha e através da conexão e da história que você vai formando, você vai, através da história que você vai formando, você vai montando ali uma realidade, mas isso é aos poucos, tá? Que você vai ganhando aí essa intimidade, né, com os símbolos, com o tarô e vai fazendo. Uma coisa que é muito importante e que vale muito a pena ressaltar. Se você faz um curso, já fez um curso de tarô e você não joga tarô pra você, esquece, né? Se você for em um médico, né, um cirurgião cardiovascular, um neurologista, sei lá, você vai num dentista e a pessoa tá com o dente tudo zoado, né, com a cárie aqui na frente, que só por Jesus na causa, você vai ficar ali?
Aí você tá traindo de fato, não só a sua intuição, mas também o seu racional, a sua lógica, né? Quer dizer, a inteligência não tá funcionando do mago, não tá funcionando nada aí. Você tá olhando aquela cara e tá olhando pra você e você fala, ai, mas ele deve ser bom em alguma coisa. Ai, pode cuidar da boquinha. Deus que me perdoe, né? Tipo, foge, louco, porque não dá. Então você vai no tarólogo e aí o tarólogo tá ali para poder de repente falar da sua vida, que é de muita responsabilidade. Ele fica, então, eu não tenho muita certeza, eu acho que, né, então, mas o que você acha? O que você pensa? Ora, se você fosse para você responder, então me dá aqui as cartas que eu mesmo vou olhar, né? E que às vezes até faço isso mesmo com os meus clientes. Eu falo assim, olha, dá uma olhada aqui na carta, senão eu mando, fotografo o jogo e falo assim, olha você, pra ver o que você sente, pra onde você vai. Se de repente você vai ouvir o que eu disse, o que você tem pra fazer de escolha. Então, se você já fez um curso de tarô e você não joga pra você, você precisa rever isso. E se você de repente fez um curso que de repente, mas eu tenho tanta insegurança de jogar pra mim mesmo, então você entendeu tudo errado. Tudo errado. Porque o tarô, ele precisa desse olhar seu pra com ele, dele pra com você. E se você ainda não confia em você, para de repente abrir ali e jogar e ver as suas questões, como que você vai fazer isso para os outros? Né? Você tá com a síndrome do impostor? Né? Então assim, eu jogo para as pessoas, mas para mim não confio muito, não. Então, precisa rever isso. Por quê? Porque se você aprendeu a como se conectar com a sua intuição e de repente a conversar com esses símbolos, você é muito importante, né? Muito importante que você jogue pra você, certo? Então aqui todo mundo colocou, que já, né, fez sua perguntinha lá, qual seria a pergunta da minha vida hoje pro tarô. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma prática com você. Se você tiver seu tarô aí, você vai pegar o seu baralho, certo? Com todo respeito, mas é carta, tá? Carta de baralho. A divindade mora aqui dentro, o sagrado mora aqui dentro. Então você vai, nesse ato de respeito em relação ao seu tarô, você vai fazer o seguinte, você vai embaralhar seu tarô assim, ó. Trazendo um montinho, né? Lá de baixo pra cima, ó. Esse movimento aqui. Tarô não é carteado, né? Que você pega o croupier, que ele joga o baralho pra cá, e joga o baralho pra lá, e depois junta, dá aquela... É muito legal, descolado, mas não funciona assim. Quando você faz este movimento aqui, ó, você já está movimentando a energia, a sua energia. Então você já está saindo da estagnação e está ganhando movimento, você já está saindo da procrastinação e está fazendo o que você tem que fazer, você está mudando o teu fluxo energético, né? Você está embaralhando aqui. E você vai embaralhar pensando em quê? Você vai embaralhar pensando na pergunta que você fez e que você escreveu aí no seu papel, certo? Você terminou, você vai deixar seu baralho assim, ó. Assim, já tá organizado, bonitinho. Depois eu vou te ensinar no curso algumas técnicas de embaralhar. Mas nesse primeiro momento você vai embaralhar, vai deixar ele assim. Não vai virar a carta ainda, tá? Por quê? Porque eu vou falar com quem vai usar o tarô interno, certo? E mesmo você que deixou o seu baralho viradinho de boca para baixo, você vai entrar comigo agora numa prática. Este arcano aqui, que é o mago, que eu falei dele para vocês no começo da live. Ele é muito ágil nas respostas, muito ágil. Ele faz uma conexão entre céu, terra e submundo muito rápida. Ele é o mensageiro dos deuses, é ele que tem permissão para acessar todos os mundos. Então ele faz isso conosco, internamente, certo? Então, o que eu vou pedir? Vou pedir para você memorizar a sua pergunta e fechar os seus olhos como se você estivesse embaralhando um baralho aí dentro, sabe? Então, fazendo esse movimento interno com a sua questão na cabeça. E lembra, ó, este arcano vai estar te conduzindo agora nesse processo. Então, fecha seus olhos, pensa na sua pergunta e imagina que você está fazendo este movimento interno, né, de embaralhar ali o seu tarô e só pensa na pergunta. Assim que você pensar na pergunta, que ela estiver muito clara na sua cabeça, você vai ficar aí um segundo, eu vou te dar aqui, eu vou contar aqui, um segundo, para você ficar em conexão com a sua voz interior. E deixa vir qualquer coisa na sua cabeça, no seu corpo. Presta atenção aos sinais. Ai, Silvana, mas veio, sei lá, um cesto de frutas pra mim. O que é isso? Não significa nada. Só guarda. Não tenta
colocar o seu racional nesse momento, certo? Então vamos começar. Feche seus olhos, mentaliza a sua pergunta. Amora, mentaliza a sua pergunta. Deixa a tua pergunta bem clara e bem objetiva na sua cabeça. Respira profundo e agora simplesmente solta. Sem pergunta, sem nada. Só deixa o teu corpo responder a sua pergunta. Sente teu corpo. Sente a tua energia, a tua temperatura, sente a tua respiração. Só mentaliza a pergunta, depois solta a pergunta e dá vazão pro teu corpo. Deixa o teu corpo falar. Respira profundo e abra os olhos. Quem quiser colocar aqui, compartilhar, o que sentiu, o que viu, né? Porque tem gente que consegue ver, a percepção é tão forte que consegue ter uma imagem, né? Vem uma imagem clara na cabeça. Tem outras pessoas que sentem a temperatura, sente o fluxo do corpo, sente a energia. Tem outras que sente o corpo mesmo respondendo, né? Então, tensão nas mãos, as mãos esquentaram, calafrio, o coração apertou, dor de barriga, sensação de alegria, de abrir o peito, né? Outras pessoas, de repente, tentam racionalizar isso, parece que de repente ouviu alguma coisa, ou se não, tem uma imagem que vem na cabeça que ela conseguiria descrever. Não sei como você percebeu, mas eu tenho certeza que você percebeu. Ó, viu uma chave e um pássaro, certo? Então assim, aqui a gente já tem uma resposta para uma pergunta, certo? Como é que você vai fazer a leitura? Você vai fazer a sua leitura. E depois, para quem quiser, de repente, conversar comigo um pouquinho sobre aquilo que sentiu, porque ainda, né, não está familiarizado como obter uma resposta através disso, vai lá no direct e coloca lá, olha, eu senti tal coisa, e eu vou explicar aqui como é que você vai entender a sua resposta. Você vai tentar interpretar a resposta para a sua pergunta, certo? Então, olha só, papéis voando, dando nó na garganta, eu vi uma cliente, eu vi uma cobra vermelha com a linha para fora, eu vi um pássaro, eu vi uma chave, a minha mão esquentou, eu vi uma luz branca. Primeira coisa, não vá procurar na internet, pelo amor da Santa Sara, que tá chegando o dia dela aí daqui a pouco, certo? Senti uma luz meio nevoada. Então, assim, o que é que isso significa para você? Primeira coisa. Então, o que é que isso significa para você? E de repente eu fiz a mentalização e perguntei, eu vou ter sucesso nesse empreendimento que eu estou fazendo agora? E aí, na hora que eu fechei os olhos, me veio uma luz muito forte, parecendo um sol, né? Então, o que para mim, Silvana, representa o sol? O sol, para mim, representa o quê? Vida, né? Eu acordo pela manhã. Se eu abro a janela, todo dia o sol tá lá, mesmo que esteja nublado, o sol tá lá, só que hoje aquele dia ele tá meio de mau humor, não quis colocar a carinha pra fora. Mas se eu abro a janela e ele está lá, lindo, firme e forte, ele fala, vem querida, vem pra academia, vem viver, vai trabalhar, põe um short, ainda mais no interior, né? Põe um short, uma regata, vai lá, prende o cabelinho, vai fazer suas coisas, não sei o que, vai atender com disposição, com amor, muita água do lado e tudo mais. Se ele tá meio encoberto, aí já não é muito aquela praia, né? Vontade de, vem querida, pra cama, deitar, continuar o seu sono profundo. Então ele me convida à vida. Mas para algumas pessoas, por exemplo, Débora não gosta muito de calor, né? Vou entregar aqui. E ela gosta muito de frio. Então assim, amanheceu, abri a janela com sol. Vou morrer o dia inteiro. Meu dia vai ser uma lástima, porque eu vou suar as bicas, né? Ainda mais no climatério, na menopausa. Junto o calor com um, o calor com o outro. Então, percebe isso. É muito amplo. Não existe uma regra, por isso não vá buscar na internet. Primeira coisa é,
Ah, Camila colocou pássaro e chave. O que é um pássaro para você? O que é uma chave? Ah, então, de repente, para mim simboliza isso, isso. Ok. Como que isso responde à sua pergunta? Ah, Silvana, eu só consegui até aqui, até a página 2. Depois daqui eu não consegui. Vai lá no direct, coloca para mim. Não precisa nem colocar sua pergunta. Só coloca para mim, ó. Eu senti, ouvi tal coisa. E pra mim, eu fiz esse tipo de associação e pra mim é esse tipo de resposta. Rola, não rola, por aí. Eu não vou te dizer tá certo ou tá errado, porque é sua intuição, não é? Ai, Pietra, meu amor, querida, saudade. Então, assim, não vou dizer pra você tá certo ou errado, porque é a sua intuição. Mas a gente pode ampliar isso. E aí você vai dizer assim, nossa, faz sentido. Isso aqui conversa com a minha resposta. Isso aqui conversa com aquilo, aliás, com a minha pergunta, né? Faz sentido. Vou seguir isso aqui, né? Então você começa a entender como funciona, certo? Como funciona. Então, por exemplo, alguém, de repente, sei lá, fez o exercício e aí, em conexão, porque eu mostrei a carta, de repente viu uma espada. Para muitas pessoas, a espada é um instrumento de ataque, né? Para outras é um instrumento de defesa. Para outras é um instrumento de atitude, de valentia, de guerreiro, né? De desbravador. Para outros é uma condecoração. Percebem isso? Então, é muito amplo. E aí, conforme você vai se familiarizando com todos esses símbolos, esses arquétipos, essas coisas todas que a gente conversou aqui, diante da ferramenta que é o baralho de tarô, você vai entendendo o que acontece dentro de você. E aí você vai conseguindo dar vazão para isso, colocar isso em palavras, em ações. Você consegue se fortalecer, né? Você consegue, de repente, se posicionar em relação à tua vida de uma forma diferente. Por quê? Porque assim, eu sei quem sou eu, amigo. Desculpa, isso aí que você tá dizendo sobre mim é projeção da sua parte. Vai fazer terapia, toma um cartão da Silvana e se vira lá com ela. Mas o que você tá dizendo, você não tá falando de mim, né? E aí, muitas vezes, a gente não consegue. As pessoas vêm, muitas vezes, depositam um caminhão em cima de você. Você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro. E você vai comprando e vai falando, ai, gente, eu acho que é isso mesmo. Nossa, como eu fui horrível. Nossa, como eu sou não sei o quê. Mas será que é você mesmo? Será que a pessoa tá falando de você? Porque todas as vezes que a gente aponta um dedinho pro outro, seja pra elogiar ou pra, né, fazer uma crítica, também não tem crítica construtiva, destrutiva, a crítica é crítica. Todas as vezes que eu aponto meu dedinho, olha lá, se meu dedo for torto, ainda tem 4 apontando pra mim, né? Percebe? Senão tem 3. Mas tem um lá e 3 aqui. Então, assim, quando eu tô falando do outro, quando eu tô falando de Pedro, eu tô falando muito mais de... Será que eu tô falando muito mais de Pedro ou de Paulo, de mim mesmo, né? Tem alguma coisa nesse sentido assim. Então, é bem isso. E quando você estuda o tarô, você tá estudando você, né? E é lógico que a partir do momento que você consegue fazer a utilização dessa ferramenta para você, você também consegue fazer para o outro, né? Porque a gente adora dar conselho na vida dos outros, porque não dói nada, né? Às vezes não precisa nem custar, você nem cobra. Ah, eu não gosto, não cobro tarô, é contra os meus princípios, porque isso é um dom. Não é dom não, eu estudei, paguei caro, até hoje eu invisto nesta coisa, gasto muito dinheiro para estudar, para poder estar aqui, para poder estar falando com vocês. Então não me venha com essa coisa, né? Você estuda tarô, se você vai jogar tarô para alguém, você não quer cobrar em dinheiro porque não é a sua profissão, você vai lá e troca. Você fala assim, olha, você me faz um bolo, certo? E aí você traz aqui pra gente tomar um café, porque é a sua forma de pagar. Ou senão você lava a minha louça amanhã, ou senão de repente você lava o meu carro no final de semana, porque você não trabalha com isso. Mas é importante ter a troca, né? É importante ter a troca. Esse papinho, né? Que é uma coisa que a gente via muito no passado, de que assim, eu não posso cobrar porque isso é um dom. É mesmo? Sério? Então, eu sempre brinco, mas na verdade é sério. A minha conexão tá cortada, ninguém conversa comigo, eu não converso com ninguém, entende? É assim, é eu, tarô, você, e o tarô, você e eu, e aí a gente vai fazendo a analogia e sentindo a intuição, e vamos conversando sobre isso, e no final você paga e sai feliz ainda. Por quê? Porque tudo é investimento, né? Você tá estudando, você tá se aprimorando. E quem você tá estudando? Ah, eu tô estudando um baralho, você tá estudando você. E quando você tem autovalorização, você consegue valorizar o outro
e você consegue se valorizar. Então, se você está esperando que alguém te valorize, sendo que você não faz isso não vai acontecer nunca se você não se autovalorizar. E o tarô é uma ferramenta que ele traz isso. Por quê? Porque você sabe quem é você. Porque você é um tarô vivo. Você não vive à sombra do outro. Você vive aquilo que você é. E quando você sabe o que você é, você banca. E não é com aquela coisa de que assim, essa sou eu e você tem que me engolir. Não, é de uma forma muito serena, muito tranquila, porque você não precisa provar nada pra ninguém. É simplesmente assim. A pessoa gostou, que bom, vamos caminhar juntos, que maravilha, até a gente, né, se desvirtuar no caminho. E se você não gostou e não der pra caminhar juntos, que pena, você segue o seu, eu sigo o meu na paz do Senhor, mas você é você e eu sou eu. E outra coisa, só pra gente finalizar, quando você é você, numa relação, o outro tem a oportunidade de ser o outro. A sua relação é verdadeira, é pautada na amizade, no respeito. Quando você não é você e você fica vestindo a roupinha da boazinha para poder, de repente, obter resultados, a sua relação é um fracasso, ela tá fadada, e se ela não acabar um dia, bom, vocês vão morrer tristes e cheios de doença, porque foi tudo uma mentira. Né? Então, assim, a gente tá nesse momento com esse convite da natureza, dos astros. Acorda, ser humano, porque viver no modelo anterior, onde você tinha que ser o bonzinho, o castrado, o submisso para ganhar o reino dos céus, acabou, morreu, né? E o tarô é uma ferramenta, né, de despertar o seu tarô interno para essa nova realidade. Então, para quem de repente entendeu a dica, a chamada e olha para o céu o tempo todo buscando na astrologia, em todo canto as respostas, eu tenho certeza que você vai entender a minha mensagem aqui. Tá ok? Gente, a gente tá finalizando, né? Eu falei 1 hora sem parar, hoje eu quase nem tomei água. Tava tão nervosa antes de começar, porque fazia tanto tempo que eu não fazia uma live, que eu não ficava aqui com vocês ao vivo, né? E aí, assim, todo mundo fala assim, mas pra você falar é fácil. Não, não é. Eu fico ansiosa, com as borboletas na barriga, no estômago, na boca, tudo quanto é lugar. Mas gosto muito, né, de falar, e principalmente de falar sobre vida, sobre tarô, sobre ser humano e o potencial que o ser humano tem. Então, a gratidão eterna a todas as pessoas que estiveram aqui, que estão aqui comigo até o final da live. Na quarta-feira, às 11 horas, a Marta vai fazer de novo teve a gentileza de me convidar para mais uma live lá na página dela às 11 da manhã. Então a gente vai estar conversando, daqui a pouco a gente põe o tema, porque agora eu já esqueci. E aí vocês de repente podem entrar lá. Quem tiver dúvida sobre o curso de tarô, como funciona, outras coisas que de repente eu não coloquei aqui, por favor, fique à vontade, entre lá no direct, faça suas perguntas, que a gente vai respondendo. A Débora pega lá e depois eu vou respondendo aos poucos. Bom? Gratidão eterna a todos vocês. Um beijo enorme. Um abraço bem apertado. Namastê. Lembre-se, né? Uma das referências que eu faço ao sol é a alegria de viver. Busque isso, busque a sua alegria de viver, aquilo que dá sentido, que faz você sorrir. É isso que importa, de verdade. É isso que você vai lembrar hoje, amanhã, no final da tua vida. Beijo grande. E até a próxima. Beijo, beijo. Beijo, Lu, beijo, Claudinha, Tati, Débora, Bruna, querida, Rô, todos vocês. Beijo enorme. Tchau, tchau.